Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a igreja celebra o dia de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, modelo para todos os sacerdotes. Ele é tão importante para os padres que a igreja celebra hoje também o Dia do Padre, em homenagem a este grande santo. No Evangelho nós vimos Jesus ser rejeitado porque ele era um trabalhador. Não é ele o filho do carpinteiro? De onde lhe vem tanta sabedoria? A gente pode fazer uma comparação entre essa rejeição a Jesus e a sabedoria que ele tem, e São João Maria Vianney, com toda a sua dificuldade intelectual, mas adquiriu sabedoria para ser um bom e santo sacerdote. Ele se tornou o melhor exemplo das palavras profetizadas pelo apóstolo Paulo. Deus escolheu os insignificantes para confundir os grandes. Escolheu os fracos para confundir os fortes. Ele nasceu em 1786, próximo à cidade de Lyon, na França. Seus pais, Mateus e Maria, tiveram 7 filhos. Ele foi o quarto filho desta família. Gostava muito de ir à igreja e desde a infância dizia que desejava ser um sacerdote. São João Maria Vianney só foi para a escola na adolescência, quando abriram uma escola na sua aldeia. A escola que ele frequentou por 2 anos apenas, porque tinha que trabalhar no campo com a família. Foi quando ele se alfabetizou e aprendeu a ler e a falar francês, pois em sua casa se falava um dialeto regional. Para seguir a vida religiosa, ele teve que enfrentar muita oposição do seu pai, que rejeitava a sua vocação, mas com a ajuda do seu pároco, aos 20 anos de idade, ele foi para o seminário e ali começaram os obstáculos acadêmicos e intelectuais por causa da pouca instrução que ele tinha. Então foram muitos os que olhavam para a sua capacidade de raciocínio, os professores superiores olhavam ele como um homem rude, um homem da roça, um camponês, que não tinha inteligência suficiente para acompanhar os companheiros nos estudos, especialmente a filosofia, a teologia e o latim. Entretanto, ele era um verdadeiro exemplo de obediência, caridade, piedade, perseverança na fé em Cristo. São virtudes que nós devemos pedir hoje a partir do Evangelho e da vida de São João Maria Vianney. A obediência a Deus, a caridade, a piedade, a perseverança na fé em Jesus. Ele vai nos ensinar a sermos fortes nessas virtudes. Em 1815, ele foi ordenado sacerdote, mas com uma advertência. Ele tinha um impedimento. Não poderia ser confessor. Não era considerado capaz de guiar consciências. Porém, para Deus, ele era um homem extraordinário. E foi por meio desse apostolado que o dom do Espírito Santo se manifestou de modo muito forte na vida deste grande santo.
transbordou-se num dos mais famosos e competentes confessores da Igreja. A graça transbordou e ele vai se tornar o maior confessor da nossa Igreja. Atendia muito no confessionário, iluminava muito a alma das pessoas. Durante o tempo de estudo no seminário, alguns padres observaram que ele era uma pessoa especial, dotado de grandes carismas, sobretudo de santidade. Por isso, 3 anos depois da ordenação, ele conseguiu a liberação para que pudesse exercer o apostolado de modo pleno, completo. E assim ele foi designado vigário-geral da cidade de Ars. Isso porque nenhum sacerdote aceitava aquela paróquia ao norte de Lyon, na França, que possuía apenas 230 habitantes, todos não praticantes, afamados pela violência. Por isso a igreja ficava vazia e as tabernas, os bares lotados. Ele chega nessa cidade em fevereiro de 1818 e a cidade de Ars nunca mais será a mesma. Ele chega numa carroça, transportando alguns pertences e o que mais precisava, seus livros, em especial a Sagrada Escritura. Conta-se que na estrada ele encontrou um menino, um pastor de ovelhas, e disse: Se você me mostrar o caminho de Ars, eu te mostrarei o caminho do céu. Essa é a missão do sacerdote: indicar o caminho do céu para os seus fiéis, para os seus paroquianos. Queridos irmãos e irmãs, hoje tem um monumento na entrada da cidade que mostra o encontro do santo com esse menino pastor de ovelhas. 13 anos depois que ele está nessa cidade, ele se torna um exemplo, com uma postura caridosa, mas também firme, às vezes severo nos conselhos. Assim ele conseguiu mudar aquela triste realidade, invertendo a situação. O povo não ia mais para as tabernas, para os bares. Em vez disso, lotava a igreja para ouvir o seu sermão. Todos agora queriam se confessar para obter a reconciliação e os conselhos daquele homem que eles consideravam um santo. Na paróquia, ele fazia de tudo: serviços de casa, suas refeições, sempre em oração. Comia pouco, dormia no máximo 3 horas por dia, fazendo tudo o que podia para os pobres. Ele herdou uma herança familiar, gastou tudo com a comunidade. Para ele, o único tesouro era realmente Jesus. A fama dos seus dons e da sua santidade correu entre os fiéis de todas as partes da Europa. Muitos acorriam a cidade de Ars com um só objetivo: ver o cura d'Ars e, acima de tudo, se confessar com ele, mesmo que para isso tivessem que esperar horas ou dias inteiros. Assim, o local tornou-se um centro de peregrinações para encontrar um santo ainda em vida. O cura d'Ars, como era chamado, nunca pôde parar para descansar. Morreu serenamente, consumido pela fadiga, no dia 4 de agosto de 1859, aos 73 anos de idade, muito antes de ser canonizado pelo Papa Pio XI em 1925. Ele já era venerado como santo. Seu corpo está incorrupto e ele se encontra na igreja da paróquia de Ars ainda hoje. Se tornou um grande santuário de peregrinação. São João Maria Vianney foi proclamado pela igreja padroeiro dos sacerdotes e o dia de sua festa é sempre 4 de agosto, escolhido para celebrar o Dia do Padre. Vamos concluir com uma oração breve. Deus de poder e misericórdia, que tornaste São João Maria Vianney um pároco admirável por sua solicitude pastoral, dai-nos por sua intercessão e exemplo conquistar no amor de Cristo os irmãos e irmãs para vós e alcançar com eles a glória eterna. Deus Ave Maria pelo seu pároco, pelo padre da sua comunidade, interceda por ele, São João Maria Vianney possa ser espelho de vida e de santidade.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós com a intercessão do cura da Ars, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.